Diga comigo, o propósito de Deus e a família. Deus, Ele lá nos céus idealizou, sonhou, observou que Ele precisava fazer algo na terra. E quando Ele decidiu isso, com o seu Filho, com o Espírito Santo, com certeza os anjos ficaram a par disso, porque o céu é os céus de uma harmonia e conexão extraordinária. E Deus pensou, e aí Ele deixa na Bíblia, a partir que Ele cria Adão e Eva, e dar a eles uma ordem: cresça, multiplique, encha a terra, domine, governe. Através dessa fala se revela a forma que Deus queria agir na terra. Qual era o seu propósito? Todo o propósito de Deus, quanto ao Antigo Testamento, quanto ao Novo Testamento, é sempre pela família. É a família. Quando Deus quer ser visto na terra, ser revelado, Ele espera que famílias o sirva e revele o seu propósito, expresse a sua santidade, o seu amor. Por exemplo, um menino, uma menina que cresce sem a figura do pai, vai ter dificuldade de ver a paternidade espiritual de Deus. Eu lembro que quando eu aceitei Jesus, eu fui criado sem pai. Eu não orava usando a expressão pai, porque para mim era estranho, eu nunca vivi isso. Quando meu pai morreu, eu tinha uns 3, 4 anos, então eu não tenho memória nenhuma do meu pai, não lembro nada, nenhum traço. É até estranho, porque lá em casa tinha uma foto daquelas pintadas, meu pai e minha mãe. E aí por uns 40 anos, eu olhava lá, esse aqui é meu pai. Aí veio um tio meu em Goiânia, que é irmão do meu pai. Eu fiquei 40 anos sem ter contato com os parentes por parte do meu pai. E são 12 irmãos. 40 anos, não lembro. Aí depois eu fui no Maranhão, em 13 cidades, para visitar os pais, os meus tios e minhas tias. Aí meu tio veio em Goiânia, entrou em contato, trouxe a esposa dele, aí ele olhou, e eu tinha um escritório na minha casa, meus livros, e estava lá a foto do pai e da mãe. Aquela moldurona, assim, parece que ela foi feita à mão. Era um negócio bem estranho a moldura, tão antiga. Aí ele olhou assim: quem é esse aqui? Eu falei: é meu pai e minha mãe. Não, sua mãe eu conheci, mas esse aqui não é seu pai não. Essa foto não tem nada a ver com seu pai. Eu olhei para ele assim, eu falei: ô tio, o senhor podia não ter falado isso? Pelo menos eu tinha a imagem, né? Agora destroçou. Mas eu vi que ele falou com tanta inocência. Ele não tinha essa intenção, né? Aí a foto está lá guardada. Eu falei: então tá, bem, vamos. Então, a gente constrói essa identidade, essa comunicação de Deus, sempre observando para as pessoas que expressam e são exemplos de Deus. Por exemplo, por que é natural para um menino, uma menina criado com pai e mãe bem criada, pedir as coisas para Deus? Porque a primeira referência deles de receber, pedir e confiar, quem foi? Os pais. Os pais. Por que eu tinha dificuldade em me direcionar a Deus e pedir as coisas como pai? Porque eu não aprendi com meu pai. Eu não tinha essa... Eu só tinha uma pessoa que eu podia contar: a minha mãe e o meu trabalho. Minha mãe e meu trabalho. E isso gera uma independência de Deus. Você tem dificuldade de depender de Deus. Você vai sempre depender de quê? Do seu trabalho e do seu esforço.
Então Deus conta que um casal seja a sua expressão de amor, de cuidado e de suprimento, para quando o filho crescer, ele encontre em Deus esse relacionamento com facilidade. Com facilidade. E eu demorei anos para começar a orar dizendo: ô meu Pai, tem misericórdia de mim, me ajuda, para pedir as coisas para Deus. Porque eu não tive essa experiência na minha infância, onde a gente aprende todas as coisas. Então eu quero falar sobre essa questão do propósito de Deus e a família. E eu quero falar sobre 3 pontos básicos. Viver dentro do propósito de Deus é o fator decisivo para uma família feliz. Esse é o primeiro ponto. Viver dentro do propósito de Deus vai ser o primeiro pilar da estrutura para ter uma família feliz. Porque nós fomos criados por Deus. A instituição família é uma ideia de Deus e que foi colocada em prática e executada por Deus. Então, algo que foi criado por Deus, que é a propósito de Deus, não pode viver ou sobreviver de forma adequada se não for usando as ferramentas de Deus. Porque automaticamente tudo aquilo que é de Deus, que é propósito de Deus, vai ter resistência espiritual das trevas. Isso é natural. E queridos, e nesse aspecto não existe neutralidade. Sabe aquela ideia, eu não cutuco o diabo e ele não vai me cutucar? Não existe. Jesus disse assim: quem comigo não ajunta, já está do outro lado espalhando. Então, qual é então, pastor, a minha postura correta? Parte para cima, meu filho. Não pense que você fica neutro, de boa, eu não mexo com os demônios, eu nem falo o nome deles, não esquece. Eles não vão desistir de você por isso, não. Então a melhor coisa é se revestir de Deus, ser fiel, orar, clamar. Aí Deus vai na sua frente para vencer as trevas e te dar vitória. Não existe neutralidade. Não existe. E nós vamos ver então esse primeiro princípio para uma família feliz: viver dentro do propósito de Deus. Segundo princípio, diga comigo: andar em obediência e fé. E o terceiro é o seguinte, diga comigo: disposição para pagar o preço. Então, terceiro, disposição para pagar o preço. Segundo, andar em obediência e fé. E primeiro é viver dentro do propósito de Deus. Existem 3 personagens da Bíblia que a vida deles, toda ela expressa esses princípios. O primeiro princípio, ele é profundamente revelado na vida de Moisés, no livro de Êxodo. Moisés é alguém que viveu dentro do propósito de Deus. O segundo princípio, que é andar em obediência e fé, está permeado na vida de quem? Eu vou dar R$10 para quem falar. Acertou, Abraão. Tudo, 10 anos, está no final do culto, pode procurar aí a pastora Meire, ela é a mulher do caixa. Viu? Irmãos, tudo aquilo que você aprende na infância, você reproduz a vida toda. A minha mãe cuidava do meu dinheiro. Sabe por quê? Eu percebi que quando eu comecei a trabalhar, que eu ficava com dinheiro, logo acabava, Zé. E aí toda vez que eu queria ir para uma festinha sábado, e aí eu falava: mãe, tem 10 aí? Ela tem. O dinheiro, a minha mãe ganhava um salário mínimo, o dinheiro dela durava o mês inteiro. Aí eu falei: sabe o que eu vou fazer? Eu recebia por volta do dia 5, eu vou tirar o dinheiro para ir no forró, no sábado, e entregava o outro para minha mãe.
Aí eu tinha dinheiro o mês inteiro. Aí sabe o que aconteceu? Eu converti, casei com a dona Meire, uma senhora muito bonita, né? E eu continuei. Aquilo para mim foi natural, colocar o dinheiro na mão dela. E aí o dinheiro continua rendendo. Porque se eu desconfiasse que com ela acabasse, eu ia pegar de volta. Mas com ela sempre rende, né? Mas o bom mesmo é quando ela olha a fatura do cartão, que chega alguma coisa, e eu tenho que explicar que esse nome aqui, é duro lembrar, eu devo ter comprado isso ano passado. Não, mas ó, esse lugar aqui é aonde? O que você comprou? Graças a Deus que isso acabou, porque a gente parou de comprar no crédito, né? Jesus usou um vaso aí, né? E nos libertou. Isso é bênção de Deus. Mas ela olhava, irmão, item por item. Eu quero saber se eu não fui roubada, enganada. Eu fiz uma única compra num cartão, muitos anos atrás. Passei de frente a uma loja e a gente estava pensando em comprar uma máquina de lavar. Só que naquele tempo era caríssimo. Isso tem o quê? A máquina tem quantos anos? 15 anos a máquina. É uma blasfêmia, irmão, é um mistério. 15 anos, a idade do João Gabriel. E assim, a prestação era 240. Um dia eu estou indo no Eixão, eu passei de frente a uma loja, estava lá, 10 de 140. Falei, agora, desci do ônibus e fui lá comprar. Eu, em vez de tirar uma foto da propaganda, fui lá, entrei, essa aqui, tal preço, tá bom? Não, caiu praticamente R$1.000, tal. Passei o cartão. A moça que passou o cartão, passou em 12 vezes. Fui no Procon. Falou, não, cadê a propaganda? Você pegou o folheto, tirou uma foto? Falei, não, então esquece, você vai pagar 12 vezes. E tive que pagar. Não teve conversa. Então eu falei, é melhor ela cuidar, porque, irmão, está saindo da maquininha, ela está olhando assim. A senhora quer seu papelzinho? Claro que eu quero. Eu tenho que olhar assim. Ainda guarda 5 anos. Diga, viver dentro do propósito de Deus. Irmão, você quer ser feliz? Você quer uma casa feliz? Quer que as coisas que somam a sua casa, a sua família, o futuro feliz? Procure viver a palavra de Deus, o propósito de Deus. Moisés era um menino que nem era para ter nascido, porque ele nasceu no tempo de um governo maligno, no tempo de um decreto nascido nas entranhas mais profundas do inferno. Determinado homem que estava no comando do mundo ouviu a voz de um servo, e o servo disse para ele, o senhor está preocupado como resolver o crescimento da igreja, dos judeus, do povo de Deus? Eu tenho uma solução. As parteiras do Egito é quem assiste as hebreias na hora do parto. O senhor faz o seguinte, toda vez que elas forem assistir, se for menino, mata. Se for menina, deixa viver. Esse era o decreto. E o rei pegou e assinou o decreto. Toda vez que nascer algum, é para jogar no Nilo, para os crocodilos comer. Queridos, mas isso é mais do que matar um ser do sexo masculino. Isso era para eliminar o processo da vontade de Deus, o plano de Deus. Matar o homem é matar o futuro, é matar o princípio de autoridade, é matar o encabeçamento de Deus, que durante todas as escrituras, o encabeçamento de Deus é pelo homem. E de forma nenhuma isso diminui o valor da mulher, de forma nenhuma. A Bíblia está cheia de mulheres que foram extraordinárias, sem necessariamente ter que encabeçar as coisas. Porque
O que é submissão? É andar na mesma missão, é compartilhar da mesma missão, é jubilar pela vitória da missão. Submissão não é um submeter no sentido inferior, é somar para uma grande missão. Então Moisés nasce num tempo de morte, morte não só do ser físico, mas a morte do futuro, a morte da revelação de Deus, a morte do reinado de Deus. Então o menino nasce num tempo trágico. Vou te falar uma coisa, hoje não é diferente. O diabo não quer que um filho e uma filha de um cristão verdadeiro reproduza o DNA da fé, da esperança, da eternidade e da obediência a Deus. Os mesmos demônios que agiram naquela época, agiu quando Jesus nasceu, querendo eliminar os meninos. E aí vai, irmão. Esses mesmos demônios estão lá naquela perseguição da mulher. Lembra do filho da mulher, do Apocalipse? São os mesmos. Eles querem matar o princípio da autoridade. Eles querem eliminar o crédito da autoridade. Esse menino foi guardado pelos seus pais alguns meses. E quando não se podia mais guardar, e de forma sobrenatural a parteira não matou Moisés, é porque elas temiam a Deus. Deus, por causa do seu propósito, estava agindo e deu àquela família o privilégio de ter o Moisés. Depois, Moisés é colocado num cestim feito de junco, que foi calafetado com piche e betume. Na linguagem figurada, esses produtos fala da ação do Espírito Santo para guardar os nossos filhos nos momentos mais difíceis da sua vida. Eu quero dizer para você, mãe e pai que está aqui nessa noite, que vive debaixo de ansiedade, que não consegue dormir à noite, entrega os seus filhos na mão de Deus. Constrói um cestinho de junco pela oração, pela intercessão, e deixa eles irem no mundo, irmão. O mundo, o Nilo, representa os perigos do mundo, os crocodilos representam os demônios, mas nem o mundo, nem os demônios pode comer Moisés, pode destroçar a cestinha de junco, porque o Espírito Santo estava lá. Talvez você tenha filhos que moram longe, você preocupa. Fica tranquilo. Existem muitas filhas de Faraó na terra. E que eles vão ser um colo para o seu filho, para a sua filha. Igrejas no mundo afora que são colos para os nossos filhos e as nossas filhas. Você só tem que orar. Você só tem que clamar. Só tem que clamar. Eu vi um testemunho um dia desse de uma mãe e sua filha, lá no Nordeste. O filho, muito novo, foi para a Europa, envolveu com o homossexualismo, e aí mandou fazer tudo. Uma mulher perfeita, tudo. Se vestia como mulher, tudo, e por sinal muito bonito. A mãe e a irmã, a sua filha, crente, orando, jejuando e colocando na mão de Deus. Esse moço lá casou com alguém do país, casou com um homem e passou a viver como casal. Uma noite, o parceiro daquele moço chegou embriagado, descontrolado. E aquela pessoa sentiu o ar de demônios entrando na casa. E ela começou a chorar. E há muitos anos não lembrava da oração. Começou a falar com Deus. Com seu corpo tudo mudado. Era madrugada. A mãe e a sua irmã estavam lá no Nordeste de joelho, clamando a Deus. E Jesus literalmente apareceu para ele no quarto, em carne, físico.
e falou com ele. Ele se separou da pessoa, entrou no avião e voltou. E hoje está crente. Um pastor pagou a cirurgia para ele tirar tudo, 24 mil reais de cirurgia. Hoje ele é um eunuco do Senhor. Ele não tem como casar, porque não tem o órgão, e etc. Mas serve a Deus de forma fervorosa. Eu quero dizer para você, a sua preocupação, Jesus disse, por mais ansioso e preocupado que alguém seja, ele não consegue alongar a sua vida 45 centímetros. Aquela expressão lá, um côvado, é mais ou menos da ponta do dedo aqui, ó. Era uma medida que o judeu usava. Se você viver 80 anos e 80 anos ansioso e preocupado, sua preocupação não vai alongar a sua vida 45 centímetros. Agora, se você aprender a descansar em Deus e orar e clamar pelo propósito de Deus, tudo pode mudar na sua vida. Tudo pode mudar. Então Moisés teve livramento no nascimento, foi jogado no Nilo, teve livramento. Quando ele cresceu, anos no palácio, 40 anos no palácio, numa cultura pagã, numa cultura terrível, de festas terríveis, no meio de um povo de um caráter deformado. Hebreus 11 diz assim, que Moisés teve a sua fé despertada, porque a mamãe e o papai continuavam orando. Hebreus é lindo nesse contexto, lindo. Pensa, lê depois da sua casa, Hebreus 11, acho que 20, a partir do 23, diz assim, Moisés preferiu, vamos ler o texto? Esse não dá para passar, esse é forte demais. Abra aí em Hebreus 11, a lista dos heróis da fé. Diga comigo, essa lista ainda não está completa, porque você pode colocar o seu nome lá, sabia? 11, 24. Pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado, os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa na eternidade. Irmãos, o que faz um homem que desde criança cresce num palácio, com todas as facilidades, com todas as possibilidades de pecar, com 40 anos ele decidir viver o sofrimento, aquele momento que a vida dos judeus ofereciam, a escolher os prazeres e o palácio, da realidade deixar de ser príncipe e no futuro até um faraó. Diga comigo, o propósito de Deus foi gerado na vida dele pelo seu pai e a sua mãe. Então os grandes livramentos, o que tocou a vida de Moisés para coisas extraordinárias, foi o propósito de Deus. Moisés é considerado no Antigo Testamento o grande profeta, o homem que teve mais experiências com Deus. Deus falava face a face com Moisés. E quando perseguido, porque os irmãos sabem que ele cometeu um erro, matou um egípcio, ele pega um deserto, aparentemente sem norte, com
praticamente nada. E eu quero dizer para você, os nossos filhos terão que enfrentar os seus desertos. Eles precisam amadurecer em experiência. Eles precisam. Mas eu vou te dizer uma coisa, talvez você não vai estar lá, o pai não vai estar, mas Deus vai. Quando você olha a geografia da saída de Moisés do Egito, irmão, você vê assim, é semelhante Deus estar com a mão, ele anda debaixo da mão de Deus. Diga comigo, até que chegou numa fonte. Aliás, esse negócio da fonte na Bíblia é extraordinário. Todas as pessoas que foram muito usadas, Deus tinha um propósito muito específico, foram parar numa fonte. Moisés foi parar numa fonte, Jacó foi parar numa fonte, Isaac foi parar numa fonte, a mulher samaritana foi parar numa fonte, e aí vai. Porque a fonte fala de quem? Do Espírito Santo. Noutras palavras, a minha vida só fará diferença, eu só farei diferença. O reino de Deus só funciona se for cheio do Espírito Santo de Deus. Se existe algo que nós precisamos buscar, é ser cheio do poder de Deus. Atos 2 é claro, vocês vão ser as minhas testemunhas, e para isso, vou encher do meu espírito, do poder. Nós precisamos de poder primeiro para ser as testemunhas. E quando testemunhar, o poder se expressar, o poder alcançar as pessoas. O poder não é para testemunhar, o poder é para ser testemunha, ser fiel, ser verdadeiramente crente. Quando você estiver testemunhando, o poder vai se manifestar. Vai. E a gente vê Deus dirigindo cada passo de Moisés por causa do seu propósito. Moisés para na beira da fonte, aí vem uma mulher, duas irmãs. Elas eram filho de quem? Do sacerdote de Midian. Pergunta, isso não é provisão de Deus ou não? Você já imaginou Moisés casado numa família que não tivesse ministério, que não tivesse um sentimento espiritual? Qual era a família que ia suportar o peso do ministério de Moisés se ele não tivesse casado na família certa? A mulher dele tinha abandonado ele, irmão. A mulherzinha teve que ficar na casa dos pais com os dois filhos. E Moisés foi brigar com os capeta. Meses. E ela lá firme. Até poder encontrar. Hoje tem mulher que tem ciúme do marido com a igreja. Você tem que ter ciúme do seu marido com jogo de futebol, com pescaria, porque lá o assunto vai ser prostituição, bebida e muita coisa. Eu tenho 20 anos dirigindo igreja, e eu vi toda mulher que se meteu a atrapalhar o ministério do marido, ela perdeu ele. Todas. Agora mesmo eu e o Melo ficamos sabendo de um, né? A mulher não só atrapalhava o marido, como concorria com o marido. Agora ele está com um amante. Está com um amante, né? Amante. Irmão, se o seu marido gosta de andar com um pastor, dá graças a Deus, irmão. Porque o ruim é se ele andasse com vários grupos aí. Agradece a Deus. Porque eu te falo uma coisa, se ele não andar com o homem de Deus da igreja, ele vai arrumar um homem lá fora do capeta para andar. Ele vai, facinho. Assim. Vai. Nossos filhos precisam ter amizade com pessoas de Deus da igreja.
de Deus. Irmãos, eu já me desgastei muito em igreja, mas eu louvo a Deus porque foi na igreja. Que se eu estivesse lá no mundo, irmão, eu conheci bebida, mulher, festa, por causa de um amigo que entrou na minha vida 6 meses. Minha mãe me guardou 17 anos. Aliás, 21 anos que eu não ia para festa, minhas amizades eram só ali, aniversário de amigo, de vizinho. Aí entrou uma amiguinha. Não, o negócio é mais extraordinário. Aí era festa, bebida e vai. Ainda bem que com 6 meses o Espírito Santo falou assim: você está criando muita asa. Blum, me arrancou de lá. Arrancou eu e minha mãe. Aí eu ficava na festa assim, 5 da manhã. Sabe aquela peso de consciência? Ei, minha mãe agora está sozinha. Ficou a noite sozinha. E minha mãe doente. Aí eu jurava para mim a semana inteira: não vou sair, minha mãe é mais importante. Mãe, besteira. Confissão positiva não funciona não, só funciona o Espírito Santo. Sábado um amigo passava lá em casa, me ligava: não, nós volta cedo. Cedo era 6 da manhã. Graças a Deus que Deus me salvou. Salvou meu irmão e foi salvando. Família feliz é a família que vive o propósito de... Segundo, andar em Depois você lê o livro de Gênesis a partir do capítulo 12. Tudo na vida de Abraão está ligado à obediência. Eu tenho 7 itens sobre isso aqui, vou falar um. Diga: eu preciso do sobrenatural. E o sobrenatural, irmão, se manifesta pela obediência. Eu preciso de graça de Deus, de fé, do poder sobrenatural, para receber de Deus e também para devolver a Deus. É mais fácil receber do que devolver, porque o ser humano, a partir da queda, ele se tornou egoísta. Por quê? Porque no Éden o homem andava no espírito. Depois da queda, todos nós andamos na alma. E a alma é extremamente acumuladora, egoísta, segura, fecha a mão. Deus disse a Abraão: eu te dei um filho no tempo impossível, da forma impossível, no poder sobrenatural. Foi ou não foi? Sim, Senhor. Eu já tinha 100 anos e a Sarinha tinha 90. E já tinha passado o tempo das mulheres para ela. Eu te dei ou não dei? Então agora é o seguinte: pega esse menino, sobe no monte, e você vai sacrificar ele para mim. Não existe uma única frase na Bíblia que diz que Abraão titubeou, duvidou. Amanheceu o dia, ele catou o jumento, o cutelo, a lenha, o fogo, e vamos subir o monte. No pé do monte, o que foi que Abraão falou para o servo? Os servos olharam assim, o menino falou: pai, eu estou vendo tudo para fazer o sacrifício, mas falta a coisa principal, que é o cordeiro. Ele disse o quê para o filho? Deus proverá para si o cordeiro. O que ele disse para os servos que ficou com os animais? Nós subiremos, adoraremos e voltaremos. Então, queridos, obedeça. Segundo princípio para uma família feliz é a obediência. Obedecer dói, tem que ter renúncia, tem que abrir mão, mas obedeça. E o que foi que aconteceu? Ele precisou do sobrenatural para receber o Isaac, mas também do sobrenatural para devolver. Só que existe um princípio no coração de Deus, o princípio da restituição. Quando ele Hebreu diz que no coração dele, o menino já tinha morrido. Irmão, ele já subiu morto no coração, vai morrer mesmo, ele ia obedecer mesmo. Só que Deus não aceita sacrifício humano. Quando ele levanta o cutelo, o que é que a voz de Deus brada? Abraão, Abraão, não faça isso.
Agora sei que o teu coração é completamente meu. E ele olhou para o lado, estava um cordeiro, que ele sacrificou e cumpriu o que ele disse. Desceram depois da adoração. Por último, para encerrar, qual é o terceiro? Diga disposição para pagar o preço. Irmãos, o homem que pagou o maior preço para ter uma família na Bíblia chama Jacó. Ele trabalhou 14 anos para ter a mulher que ele ama. Isso não devia ser uma mulher não, devia ser um outro negócio fora da caixa. O pastor Evas orou 15 anos. É um trabalho, né? Hoje está ali, né? Com a morena, glória a Deus. É princesa para cá, é benzinho para lá. Glória a Deus. E agora salva, restaurada, né? E aí a outra reproduziu, ó, tem outra morena ali, e tem mais um moreno. Você está disposto a lutar 15 anos pelo seu casamento? Aquele ali lutou 15 anos. E os bons? Amém. Glória a Deus. Isso é maravilhoso. Então, queridos, Jacó é um grande exemplo. E Raquel foi um problema durante toda a vida do Jacó. Pensa numa irmã tribulosa. Era a irmã Raquel. Eu tenho uma palavra que o tema dela é Raquel, a bênção que eu quero ter. Lia, a bênção que Deus quer me dar. O problema, irmão, é que o Jacó não queria a Lia. Porque a Lia não tinha uma aparência legal. E a outra era um negócio extraordinário. Quando você olha para Lia, você vai ver, essas duas mulheres são figuras de princípios na Bíblia. Deus não está aqui expondo a beleza de alguém, ou ridicularizando a outra que não tinha tanto dons assim. Deus está dizendo, Deus usa os personagens da Bíblia para nos falar as coisas espirituais. Deus está dizendo, através dessa história, o seguinte: você pode escolher as coisas que você quer pela aparência, pela independência e agir como você quiser. Esse princípio está revelado em Raquel. Só que essas coisas essas coisas nunca dão fruto na altura do propósito de Deus, a vontade de Deus é infrutífero. Raquel é uma mulher extraordinária, mas não tinha filhos. Raquel não gostava da oração. Toda vez que Raquel queria o homem, ela tinha que pagar. Era extremamente chantagista, usava as suas emoções complicadas como ninguém. A Lia, irmão, se o Jacó chegasse de tarde e espirrasse, 9 meses nascia um menino. Lia era extremamente frutífera, extremamente voltada para a oração. Então a questão não são as duas personagens, a questão é o princípio. Eu quero andar no princípio de Lia, dependente de Deus, que Deus opera, que Deus age, que é Deus que faz eu conquistar, que é Deus que faz eu avançar. Ou eu quero a Raquel, que depende do meu esforço, para produzir pouquinho esforço doido. Não, irmão. Como cristão, nós precisamos andar na dependência de Deus, no Espírito, na árvore da vida. Se coloque de pé. Eu só preguei um pouquinho mais, porque o Ari fica orando para mim pregar mais. Culpa é o presbitaria, viu? Dia desse eu falei para ele assim: ó, Ari, eu vou pregar 25 minutos. Pai, pastor, prega mais um pouco aí. Você quer ter uma família abençoada?
Vamos lembrar os princípios? Andar no propósito de Deus. Segundo, obediência e fé. Terceiro, disposição para pagar o preço. Irmãos, todo homem tem a mulher que ele merece. Por quê? Porque a mulher dele é a expressão do seu investimento. Então, se você não está feliz com a sua mulher, o culpado é você, porque você não investiu o suficiente. Por isso. Então, não está insatisfeito com alguma coisa? Tem médicos maravilhosos em Goiânia, tem nutrição maravilhosa para mudar tudo. Irmão, não existe mulher feia. Minha mãe já dizia, existe mulher mal arrumada. Eu tenho um tio que ele é muito engraçado, amado demais, pensa numa pessoa maravilhosa. Aí a esposa dele se arruma, aí fala, fulano, eu estou bonita? Aí ele fala assim, está arrumada. Mas isso já virou graça entre eles, porque eu conheço algumas irmãs que se o marido fizer isso, aí é ele que vai ficar bem arrumado. Pegue aí o seu óleo agora. Se tem alguém que não pegou o óleo ainda, lembrando os irmãos, que você mesmo se unge ou unge a sua família. Tem alguém que não pegou o óleo?